Priscila. Eita, as mulheres agora vão gostar, viu? Existem grandes acadêmicos, muita gente que apoiou e outros ainda apoiam a autoria aos Hebreus de uma mulher. Nada, não tenho nenhuma dificuldade de dizer assim, se fosse, amém, glória a Deus, que bênção. Alguns elementos linguísticos peculiares para isso, certo? Essa epístola, né, aos Hebreus tenha sido de Priscila, né? Para tentar resolver essa questão, foi sugerido que Priscila e seu esposo Áquila, que parece um nome feminino, mas é um nome masculino, é que orientaram e instruíram Apolo, certo? Atos 18, 24 a 26, se você ler, você vai perceber isso aí. Então, como eu disse aos irmãos, se fosse de fato, amém, glória a Deus, nenhuma dificuldade. Ó, vamos lá ler. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Versículo 25. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Ele tinha o Espírito Santo na vida dele, como quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito, a gente é selado, mas os dons espirituais é posterior à nossa conversão. Nós que somos pentecostais sabemos disso, né? Não sei se todo mundo aqui é pentecostal, dos irmãos, mas nós sabemos disso, que a gente recebe o Espírito Santo, né? Amém. E depois a questão, a segunda bênção na área do Espírito Santo é os dons espirituais. Então, verso 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Essa é a argumentação de que tenha sido Priscila, né, a autora do livro dos Hebreus, porque ela e seu esposo instruíram, explicaram em detalhe, com exatidão, o caminho de Deus. A exatidão subentende um aprofundamento exaustivo, milimétrico, sistemático, profundo do caminho de Deus. Agora vem a parte negativa. Ninguém durante os primeiros séculos do cristianismo defendeu essa hipótese de forma convincente. Clemente de Alexandria, por exemplo, certamente seria o mais indicado para apontar Apolo como escritor do livro de Hebreus, mas ao invés disso ele sugeriu que foi quem? Paulo. Então não tem como encaixar nem Apolo, nem tampouco Priscila aí, como se fosse uma instrutividade, uma coprodutividade, ou de fato a escritora ou o escritor. Nenhum dos dois. Mas tem mais alguma argumentação que a gente poderia quebrar assim de uma vez por todas? Tem, irmãos. Tudo aqui é sintético e resumido, por incrível que pareça, mas é objetivo. Parte F. E por fim, essa sugestão de que Hebreus tenha sido uma mulher não se sustenta. Não é porque eu não queira, não é porque os escritores não queiram, não é nada disso, não é nada de machismo. Não, linguisticamente, vou explicar. Com apenas uma análise linguística, acaba com esse argumento. Como assim? Em português, a gente consegue identificar o verbo denuncia o sujeito. Tipo, amo. Quem amo? Você ou eu? Eu amo. Então denuncia eu. Ele ama. Ela ama. Já quando eu falo isso, não tem possibilidade. Em grego, há uma possibilidade muito maior, porque o grego ele é formado por declinações, que é chamado, quando é o verbo, ele tem um modo, ele tem um tempo, ele tem uma voz, ele tem uma pessoa e ele tem um número. Pode ser indicativo, pode ser na voz passiva, pode ser... Então assim, só resumindo para os irmãos entenderem a lógica. Então, em Hebreus 11 e 32, preste bem atenção. O escritor usa um particípio, algo do passado, como uma terminação masculina. Ele não usa feminino. Então o que denuncia no grego facilmente a gente percebe isso.
certo? Ele usa a terminação masculino quando fala de si mesmo. Certamente me faltará tempo para referir o que há a respeito de Gideão. Referir-se eu estou falando aqui. Quem está falando é mim. Eu quem? Homem ou mulher? Ou neutro? Neutro não tem, né? Neutro tem no outro sentido, né? O sexo ali tem como é homem ou mulher, um dos dois, né? Menino macho e menina mulher, fêmea. No grego tem essa possibilidade. A palavra diegeomai está no modo particípio masculino. Essa prova linguística aqui, gramatical, no grego, acaba com 100% de qualquer especulação, como a gente vê recentemente, não sei se os irmãos sabem, mas alguns escritores dizendo que, aprovando algumas coisas sobre o lado feminino, falando sobre a autoria de livros, sobre a questão pastoral, tal, tudo bem, cada um faça a sua parte, mas querer usar linguisticamente não vai conseguir. Não há possibilidade linguística alguma da gente aprovar isso linguisticamente. Ali o termo ele é enfático, é masculino. Diegeomai. Aí os outros exemplos aqui que eu coloquei, né, em outras versões gregas, né, migar diegomenon, ho kronos. Me faltará. Se eu falar de Gideão. Quem falar? Eu. Quem é essa eu? Eu não sei quem é eu. Em português eu não sei. Se eu disser assim, eu. Se eu falar, não tem como. Eu é eu. Mas no grego há a possibilidade, ele deixa essa margem, diz assim, eu quem? A quem? Relatar a quem? Falar a quem? Eu falar, não você falar. Não ele falar, mas ela. Se for ela, teria que ser, no caso, no particípio feminino, no modo verbal. Aqui é a referência total, que eu não vou precisar ler, mas o que mais aproxima está aqui, essa palavrinha, e nós temos ela aqui, ó. Me faltará o tempo necessário para se referir. Diegomenai. Certo? Conclusão. Diante de tudo isso, como fica? Como fica? E aí, gente, agora. Se do período apostólico aos pais da igreja, a conclusão que eu cheguei foi essa aqui, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Presta atenção, se do período apostólico, do período apostólico, primeiro, segundo, terceiro século, primeiro século, evidentemente, né? Do período apostólico aos pais da igreja, não se sabe quem de fato produziu essa epístola, porque você, eu e qualquer um, no século 21, uma distância, um hiato gigante, se conseguiria saber com exatidão. Se eles pertinho ali tinham dificuldades. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente afirmando coisa no tempo presente, que você olha assim, eita, tu está afirmando uma coisa que nenhum do primeiro, segundo, terceiro, quinto século afirmou. Mas eu estou num doutorado, porque não sei o que e tal, eu sou a última cocada da Terra, então eu sou pós-doc. Calma, não é assim bem não. Quais são as suas argumentações? Eu acho, eu penso, não é achismo. Então, vamos mais à frente. Como falou B.F. Westcott, nós devemos confessar nossa ignorância sobre essa questão. Isso ele é bem cirúrgico. E o mais sensato até hoje foi seguir com a sugestão de Orígenes. Orígenes está certo, meus irmãos. Por quê? Onde ele diz que só Deus sabe certamente quem é o escritor real de Hebreus. O único que está certo sobre essa questão é Orígenes. Se alguém perguntar a você quem é o escritor aos Hebreus, você diz, eu sei quem foi. E quem sugeriu foi Orígenes. Oxente, aonde é que está escrito isso? Basta. Quer saber mesmo? Orígenes disse que só Deus sabe. Estou certo ou não estou certo? Com certeza está certo. Só Deus sabe. Não é verdade, meu irmão? Enfim, como disse Westcott, qualquer tentativa de colocar um nome para o autor é devido à má vontade de confessar francamente nossa ignorância, falta de conhecimento, né? Ignorância, falta de ignorância. E se eu forçar a ignorância no sentido literal, sobre uma questão que excita nosso interesse. Realmente a gente quer saber quem é o escritor aos Hebreus? Quem é? Quem é? Porque isso deixa uma lacuna para nós mesmos, né? Mas não somente isso, meus irmãos, porque se você estudar papilografia, manuscritologia, você vai perceber que os
evangelhos sinóticos e o evangelho de Atos em si, o livro de Atos, eles não têm um nome em si dos seus autores. É a mesma situação, não é só o escritor aos Hebreus. Os livros também, Mateus, Marcos, Lucas, certo? Atos dos Apóstolos, não tem. A gente consegue encontrar no texto, mas não tem um destinatário, não tem um nome explícito. Eu sou o autor Marcos, que está escrevendo a fulano. Eu sou o autor Lucas. Não tem. A gente consegue isso, que foi cristalizado pelos pais da igreja, né? E a gente consegue perceber que os evangelhos são deles. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Ou melhor, Lucas e Atos eram juntos, né? Lucas e Atos é o mesmo autor. O autor humano, evidentemente, né? O autor de inspiração é Deus, o Espírito Santo em si. Mas o autor compositor com a mãozinha dele ali é Lucas. Ele escreve a Lucas e ao mesmo tempo a Atos dos Apóstolos. Agora vamos para o nosso projeto final, que é a explicação resumida dos conteúdos dos capítulos, certo? Eu analisei um capítulo apenas,